O meu boa noite a todos os nossos seguidores do Grupo Biografia Bambuiense no Facebook e no YouTube. O nosso assunto de hoje vai ser a história da AEB. No dia 17 de abril de 1939, um grupo de jovens entusiasmados com a prática esportiva se reuniu com o objetivo de criar um time de futebol. Essa é a história, o começo da história da AEB, dia 17 de abril de 1939. Antes da gente passar para a história, gostaria de falar para vocês da Projeta Padrão. Instale energia solar em sua casa, comércio, indústria ou fazenda. Indicamos para você a Projeta Padrão, do Geraldinho da CEMIG. Ele tem mais de 30 anos de experiência. Qualidade, agilidade, segurança, energia limpa, com ótimo custo e benefício. Sua conta de energia ficará muito mais barata. Faça o seu orçamento com o Geraldo Faria pelo telefone 37-98822-1003. Então, a gente vai transcrever aqui, em parte, a ata da fundação da AEB. Foi uma ata que foi feita depois da fundação. Vamos dizer, uma ata só para constar. A gente teve a oportunidade de ter acesso a essa ata original e foi assim uma ata que não foi feita logo no dia da fundação, mesmo porque alguns fundadores citados na ata não aparecem na primeira diretoria da AEB. A ata diz o seguinte: considerando-se fundadores da AEB, todos aqueles que, reunindo devotamento ao esforço e à pertinácia, formaram o clube e o conduziram a dias de vida gloriosa e impoluta. Dentre eles, Francisco Santos, primeiro presidente, Antônio Montijo, Miguel Aze, Hermógenes Torres, Juarez de Castro, todos componentes da primeira diretoria. Antes da criação da AEB, nós tivemos duas equipes aqui em Bambuí. A primeira equipe é esta equipe aqui, que é o Bambuí Futebol Clube. O Bambuí Futebol Clube, ele era formado pelos jogadores João Galibe, Ferraz, Antônio Porto, Ademar Lima, José Galibe, Dias, Clarimundo Chaves, José Davi, Modestino Magalhães, Sinfrônio Torres e Samuel Guimarães. E também o Protásio. Essa foi a primeira equipe de futebol que foi criada em Bambuí em 1915. A segunda equipe, nós não temos foto dela, que é a equipe do Clube Náutico Bambuiense. Esse clube teve curta duração, a gente não tem nenhuma foto, infelizmente, desse segundo clube, né, fundado em Bambuí. Dentre os vários fundadores da AEB, a gente pode citar, no caso aí, os formadores da primeira diretoria. O presidente foi o Francisco Santos, que a gente teve a oportunidade de biografar, o vice-presidente José Elias Lasmar, o primeiro secretário, o Wilson Lima, o segundo secretário, Samuel Pereira Guimarães, e o tesoureiro, o Paulo Pinto. As primeiras partidas da AEB foram realizadas no Campinho Vermelho, até pelo menos o ano de 1945, quando o prefeito Sinfrônio Torres, ele que nomeia aquele estádio, o estádio da AEB, ele construiu o estádio que na época era chamado de Estádio Municipal. Os primeiros jogadores que vestiram a camisa da recém-criada associação foram o Geraldo Mendes, Pedro Teixeira, o Ivan Aze, o José Montijo, conhecido por Zuzu, o Geraldo Campos, o Dico Matos, Geraldo Palhares, Antônio Vieira, que tinha apelido de Frango, Didico Lopes, Geraldo Coimbra, Agnello, Juca Nunes, Nenê do Bastião, Juvencio, Celino, Tinto, Juquinha Campos, Jerônimo,
João Preto, Oswaldo e vários outros. A primeira partida que a AEB realizou foi em Dores do Indaiá, contra o Dourenço Futebol Clube, e a AEB perdeu lá em Dores do Indaiá por 3-2. A AEB tomaria o seu primeiro impulso com a diretoria eleita em fins de 1947, composta pelos senhores Hugo Venturini, Newton Teixeira, João Bahia Guimarães, Omar Chaves, José Maria Mourão e aquele que viria a se tornar o maior presidente da AEB de todos os tempos, responsável pelos grandes momentos do clube, que é o senhor Elias Saad, que a gente também já teve a oportunidade de biografar no nosso grupo. Um dos maiores presidentes da AEB de todos os tempos foi o senhor Elias Saad. Foi quem esteve mais vezes e mais tempo dirigindo o clube. Ele foi presidente por 5 vezes. Coube a esse dinâmico e arrojado desportista as obras básicas de construção do estádio. Ele murou todo o terreno, construiu alambrados, arquibancadas e vestiários e gramou o campo. Ele construiu também, melhor dizendo, uma quadra poliesportiva para vôlei e basquete. Coube a ele a profissionalização do departamento de futebol em 1967 e a formação de uma das maiores equipes de futebol que a AEB já teve em todos os tempos. Essa equipe que está aqui, ó. Essa equipe, uma das maiores da AEB de todos os tempos, ela era formada pelo Bolão, goleiro, né? O Jaci, Amadeu, o Maia, o Edilson, o Popó e o Pezão. Agachados aí nessa foto estão o Cará, que faleceu recentemente, Cecílio, Zé Morgado, também já falecido, Luiz Morgado e Cabrita, uma das maiores equipes já formadas aqui na época do profissionalismo, quando a AEB disputava a segunda divisão, que era considerada a divisão de acesso, a divisão extra. Na verdade, era a primeira divisão, era considerada a divisão de acesso à elite do futebol de Minas Gerais. Essa foto aqui é de uma formação da AEB em um jogo em Araxá, que ficou conhecido por Carnificina em Araxá. Infelizmente, o tempo é curto, a gente não consegue contar toda a história do clube, que tem fatos extraordinários envolvendo essa gloriosa equipe azul-anil aqui de Bambuí. Mas fica aqui a foto apenas para registro de um importante momento da AEB em um jogo em Araxá, que ficou conhecido por Carnificina em Araxá. Durante a gestão do senhor Elias Saad, o torcedor bambuiense pôde conhecer grandes equipes profissionais do Rio de Janeiro e outros estados. A AEB enfrentou o Flamengo do Rio de Janeiro, né, o Vasco, o Canto do Rio, o São Cristóvão, então, também equipes do Rio de Janeiro, e o Sobradinho de Brasília. Este jogo aí, Sobradinho e AEB, nessa época o presidente era esse aqui que vos fala. Sem contar as equipes de Minas, que aqui já jogaram, como os mistos do Atlético, Júnior do Atlético e Cruzeiro, né, que enfrentou aí a equipe principal da AEB. Depois do senhor Elias Saad, os presidentes que realizaram obras importantes no estádio da AEB foram o Antonino José Martins. Ele cobriu as 2 principais arquibancadas e fez alguns outros melhoramentos lá no campo. E eu também, sem falsa modéstia, consegui, com o apoio do deputado Zé Ferraz, a iluminação do estádio e da quadra poliesportiva, sonho antigo de todos os desportistas bambuienses. Os reflectores foram inaugurados no dia 29 de maio de 1986, com a realização da partida AEB versus Clube Atlético Mineiro. A iluminação da quadra e até mesmo a própria quadra já não existem mais, acabou, não tem mais isso lá na AEB. A principal conquista da AEB aconteceu no dia 27 de setembro de 1981. Presidia o clube o senhor José Vitalino Chaves. A AEB
conquistou seu primeiro título de âmbito regional, em um campeonato promovido pela Liga Amadora Formiguense, envolvendo as equipes da região. A AEB conquistou o direito de disputar o título contra a temível equipe do Ipiranga, lá de Arcos. No primeiro jogo, em Bambuí, houve um empate em 1-1. Foi um resultado bastante favorável para a equipe arcoense, motivo de comemoração antecipada da apaixonada torcida ipiranguista, que acreditava que em seus domínios, no seu estádio, que mais parece um caldeirão, seria fava contada. E o churrasco já estava preparado, mas a equipe da casa foi surpreendida pela aguerrida equipe azul e branca de Bambuí, que lhe arrebatou o título. A vitória foi por 1-0, com um gol do jovem craque das pernas tortas, o Arley, que infelizmente está passando aí por problema de saúde, né? Eu tive a oportunidade de encontrar com o Arley e realmente ele passou por um problema, mas está recuperando, está numa situação já bem melhor. Encontrei com ele na rua. Ele me contou que teve realmente um problema grave, mas que vai sair dessa, se Deus quiser. A gente torce para o pronto restabelecimento dele. Ele me falou também de outras novidades que poderão acontecer lá na administração dele, lá na frente da AEB, porque ele é o atual presidente. Em 3 de setembro de 1988, a AEB escreveu uma das mais tristes páginas da sua história, enfrentando a equipe principal do Clube Atlético Mineiro, treinada pelo extraordinário técnico Tele Santana. A AEB foi impiedosamente goleada pelo elástico placar de 11-1 a favor do Atlético Mineiro. Como esse jogo estava em um teste da loteria esportiva, o resultado correu o Brasil afora e a AEB, lamentavelmente, foi motivo de chacota nacional. Há de se louvar a iniciativa daqueles que promoveram essa partida, que tiveram a melhor das intenções. Só que avaliaram muito mal as consequências, e até previsíveis, de um jogo de uma equipe profissional, bem preparada, pelo maior treinador de todos os tempos, né, o mestre Tele Santana, contra uma equipe amadora, né? A diferença é muito grande. E deu no que deu, a AEB perdeu de 11-1. Não poderíamos deixar de mencionar também a fiel torcida aebense. Dos áureos tempos da equipe alviceleste, a torcida esteve sempre presente, apoiando nos grandes momentos da equipe e participando ativamente da vida do clube. Um dos importantes e renomados treinadores que dirigiu a AEB foi o senhor Dom Miguel Trinchán, era assim que ele era chamado. Era um espanhol. Ele veio para o Brasil em 1950 com a seleção da Espanha, da qual ele era preparador físico. Por aqui ele ficou, entre outros motivos, para livrar-se dos rigores da ditadura do generalíssimo Franco, o Francisco Franco Mohamed. Antes de vir para o Brasil, treinou algumas equipes do interior de Minas, inclusive em Ponte Nova, onde foi responsável pelo lançamento do craque Reinaldo, do Atlético Mineiro. Em Bambuí, nas 2 vezes em que ele esteve dirigindo a AEB, ele levou o time a memoráveis vitórias, disputando a primeira divisão de profissionais. Quando estava aborrecido, o Dom Miguel proferiu o seu famoso jargão, que lô pariu. Após sua brilhante passagem pela AEB, ele transferiu-se para Araxá, onde treinou o Araxá Esporte. Como já nos referimos atrás, o atual presidente da AEB, o Arley de Paula Martins, ele que teve aí um problema de saúde, mas está se recuperando, né? A gente torce para que ele tenha melhoras e volte à direção lá do clube. Ele deve estar afastado, né?
a direção lá da AEB, e ele me disse que está montando lá uma equipe sub-14 para jovens, adolescentes, aí, criança e adolescente de 8 a 14 anos. Seria aí um começo do renascimento da AEB. A gente está torcendo para que isso realmente aconteça, que essa equipe sub-14 seja formada e que depois esses meninos crescendo venha aí o sub-17, o sub-18 e quem sabe de volta teremos aí a equipe principal da AEB. Porque atualmente as atividades do clube lá estão restritas aí ao treinamento aí dos sócios atletas e a equipe feminina da AEB, que foi formada recentemente, que está aí, as meninas lá estão pelejando para formar uma boa equipe. A gente sabe que é um esporte que está em franco crescimento em todo o Brasil. Os grandes clubes agora são obrigados a ter o seu departamento de futebol feminino e a gente espera então que essa equipe da EB, essas meninas que estão lá treinando, eu já tive a oportunidade de fazer uma palestra para elas lá, que elas possam encarar com seriedade aí essa equipe aí, essa oportunidade que elas estão tendo e que possam levar, quem sabe, aí o nome da EB para outras cidades, disputando aí algumas competições que vão surgir muitas. O futebol feminino está na moda agora, quase todo lugar tem a sua equipe de futebol feminino, então as meninas precisam aproveitar essa oportunidade e treinar com afinco para que, quem sabe, daqui de Bambuí saia alguma jogadora para as grandes equipes, né, do futebol do Brasil. Todos os grandes times do Brasil estão montando aí as suas equipes de futebol feminino e quem sabe aí alguma dessas meninas despontam para alguma grande equipe aí do futebol de Minas ou do Brasil. Como a gente disse aí, é uma história longa, né? 84 anos, a EB vai estar completando no próximo dia 17 agora, na segunda-feira. São 84 anos de história. Infelizmente, tem aí um bom tempo que está paralisado, né? As atividades, é um campo muito bem arrumado. A gente até parabeniza a atual diretoria pela manutenção lá do campo. O campo está bem, o gramado está muito bonito. A gente espera agora que tenha equipes, né, para representar a cidade, utilizando aí essa boa estrutura que é o Estádio Sinfrônio Torres, o estádio da AEB. Conforme eu disse, são muitas histórias, não dá para contar aqui num vídeo, numa live aí de 25, 30 minutos. Mas a gente pode, em outras oportunidades, voltar a falar, inclusive disso aqui que foi muito importante, que é a carnificina em Araxá, como que foi que aconteceu isso aí, que é uma parte, vamos dizer, heróica da história da EB. Então a gente vai encerrando por aqui. Eu gostaria de dizer que o nosso próximo entrevistado, do dia 19 de abril, será o professor Rafael Bastos. Ele é diretor-geral do IFMG Campus Bambuí. Será o nosso próximo entrevistado no dia 19 de abril. Eu falo para você do Cláudio Alves. Ele é especializado em planejamento e averbação de aposentadorias e pensões urbanas e rurais. Revisão de valores, contagem de tempo de serviço, inscrição e planejamento previdenciário. Entre em contato pelo telefone 37 998735230 ou pelo telefone 37 999670305 ou vá diretamente ao seu escritório, na rua Alzira Torres, número 35. A gente vai ficando por aqui e a gente mais uma vez convida todos desse grupo para que se inscrevam no nosso canal no YouTube, que a gente está também no YouTube transmitindo tanto as entrevistas quanto esse resgate da história de Bambuí. Um abraço a todos e até lá.